Tem coisa que parece fantasia, até a gente perceber que na verdade elas já estão acontecendo. Aqui, ficção e realidade se misturam, e no final, você decide no que acreditar. Repórter do Presente. Este programa faz referência ao primeiro capítulo do Repórter do Futuro, que retrata um Brasil marcado pelo desmatamento e pelo fim da demarcação das terras indígenas. Hoje a gente traz essa discussão para o agora. Vamos falar sobre o avanço do desmatamento, as disputas em torno da demarcação dos territórios indígenas e como esses temas influenciam o presente e projetam cenários para o futuro. Eu sou João Lins e para essa conversa eu recebo Shirley Pancará, ativista indígena e doutoranda em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, e Sofia Pinheiro, doutora em Cinema Audiovisual e mestre em Antropologia Social, formada pela Universidade Federal de Goiás. No primeiro episódio do Repórter do Futuro, a gente conhece um Brasil em que os povos indígenas sofrem com a perseguição e o fim da demarcação das terras indígenas. Shirley, você acompanha de perto as consequências das decisões que envolvem o território indígena. Quando a gente vê projetos audiovisuais que trabalham com essa possibilidade de distopia, o que mais te soa como realidade hoje? O que mais te amedronta sobre o futuro? São tantas coisas que nos assustam, né? Além das questões dentro dos territórios indígenas, né? Nós temos aí projeto de leis da licença ambiental, por exemplo, que é uma das coisas tão gritantes para nós, povos indígenas, porque quando você abre um licenciamento para que o capitalismo entre dentro, ele não vai respeitar, por exemplo, o rio, não vai respeitar o cuidado com os rios, não vai respeitar a mãe terra como nós cuidamos. Nós preservamos mais de 80% da biodiversidade do mundo e muitas vezes com nossas próprias vidas, né? Então, são uma série de ecocídios aos povos indígenas e que o interesse maior está dentro nas terras indígenas. Por que interesse nas nossas terras? Porque são terras preservadas, são terras que nós cuidamos como nossa mãe. Sofia, como cineasta, qual a importância que você vê da mídia de se juntar nessa luta da causa indígena? Além de cineasta, eu sou uma das coordenadoras de uma rede de mulheres indígenas, né, cineastas, que é a Rede Catahirini, que também é um projeto de extensão aqui da FAP, sou professora da FAP também de cinema. E na Rede Catahirini a gente tem atualmente 85 mulheres indígenas cineastas que pensam fazer cinema em consonância com a vida, né? Então, a prática cinematográfica ela acontece junto com a vida. E como a Shirley falou, as mulheres, sobretudo, né, indígenas, elas são as cuidadoras, né, da terra, das sementes, enfim, das roças, né? São as donas de roça, são elas que fazem todos os manejos, enfim, esses cuidados cotidianos. Então, o audiovisual, né, a mídia, as mídias como um todo, elas são aliadas nessa luta justamente porque elas conservam essas memórias vivas, né, no sentido desses arquivos vivos que estão ali do presente também para o futuro. Elas denunciam, elas também servem como arquivo, né, como salvaguarda também de alguns conhecimentos, né, das cosmologias e das visões de mundo. Mas, sobretudo, é também um lugar onde, internamente, dentro das próprias aldeias, faz muito sentido. Porque é com a audiovisual também que algumas transmissões de conhecimentos dos mais velhos para os mais jovens também tem acontecido bastante, assim. Então, é uma forma de aliança, né, não só com não indígenas, mas sobretudo com essas ferramentas, essa linguagem, né, do cinema, das artes, das visualidades como um todo, assim. Então, esse tempo da terra, ele está também num tempo do fazer imagens, né? E as artes sempre estiveram, né, Shirley, para os povos indígenas ali. Nós que nomeamos como arte, eles sempre foram artistas, né? Sofia, você acha que a falta da presença, muitas vezes, de abordar com mais clareza pautas indígenas na mídia mainstream é um obstáculo nessa luta? Sim e não. Sim, porque precisa de ter mais visibilização, mais conhecimento, acho que de um público geral, né, principalmente das pessoas não indígenas, né, do que é ser indígena, das causas indígenas, dos povos indígenas, assim. Eu estou nessa aventura existencial aí há quase 13 anos e ainda me sinto aprendendo todos os dias. E não porque muitas pessoas, inclusive da própria Rede Catahirini, muitas mulheres, elas não querem fazer parte do mainstream, elas não querem ter seu filme, sei lá, no Netflix, elas não querem, né, estar aliadas ao capitalismo, elas querem viver o bem viver plenamente. Então, eu acho que é uma coisa
que as próprias pessoas indígenas, e com sua autonomia nas estratégias de luta, vão entendendo o que é bom e o que não, assim. Então, assim, acho que tem essa complexidade, né, esse duplo. Schiller, na sua visão, quais são os principais obstáculos legais e políticos para a demarcação das terras indígenas hoje em dia? PL da devastação. Porque se tem interesses, as pessoas têm interesse. Bom, vamos abrir o licenciamento, abrir mesmo para agronegócio, para a mineração. Então, quer dizer, isso aí já é um impactante na demarcação de terras. Porque quem vai querer demarcação de terras, você vai querer criar seus gados, que vai querer contaminar os rios para extrair ouro, que vai querer derrubar as madeiras, as árvores. Então, tudo uma das coisas que está recente é esse PL da devastação, que impacta nos territórios indígenas. Mas sempre foi isso, sempre foi o interesse pelo ouro, que está nas terras indígenas, por outras, como é o lítio, que está também dentro das terras indígenas, que é uma das coisas que faz as placas até do celular, né? Nióbio, tantas coisas dos minerais nas terras indígenas. Porque para nós, por exemplo, o ouro ele está ali, ele faz parte da natureza. Não é um negócio como é visto na sociedade não indígena, né? Que o ouro cresce os olhos. É tanto que tem até as palavras, vamos fechar com chave de ouro. Olha só que as pessoas utilizam. Quando vão fechar alguma coisa, vamos fechar com a chave de ouro. Aí eu lembro que ouro, para nós povos indígenas, é garimpo, né? É morte. Porque quando vocês acompanham e vê quanto de mortes que tem, é fome, é doença. Para extrair o ouro dentro do rio, o quanto que não é contaminado ali com mercúrio? Quantas vidas não estão adoecidas? Os peixes estão adoecidos? Então, quer dizer, mas não há uma preocupação pelos capitalistas, né? Em relação a isso, dessas terras. Então, tá lá. Quem tá fazendo parte do Congresso? A maioria é a bancada do boi, da bala e da Bíblia, né? Que estão lá dentro. Então, essas pessoas têm interesse. Do boi que eu incluo aí, do garimpo, do desmatamento, tudo aí dentro desse mesmo B, né? Quando eu falo assim da Bíblia, não querendo dizer assim, por exemplo, não estou desrespeitando a religiosidade de ninguém, mas que ninguém desrespeite a nossa espiritualidade, porque nós também temos o nosso Deus, nós também temos a nossa conexão com a terra, com a natureza e que deixe os povos indígenas, deixe nós vivermos de acordo com os nossos ancestrais, com a nossa preservação da terra. A partir do momento que você entra para impor os seus limites e a forma que a gente lidar com o território, do cuidado, da cosmologia, quando você olha para a cosmologia e você sabe o período que você tem que plantar e o período que colher e como você tira, então isso aí é a forma. Quando a gente sauda o sol, por exemplo, não é que nós estamos deixando de amar um Deus igual dos outros para tirar para um sol, é que o sol é quem vai ajudar nas nossas colheitas, o sol, tudo na natureza ele tem uma função, um complementa o outro. E aí, a partir desse momento, aí começam, os indígenas não tem Deus. Aí já começa a querer invadir. Aí as nossas terras são preservadas, porque a gente não tem esse interesse de contaminar os rios. A gente não tira da nossa mata até entrar na extinção. A gente sabe o período de tirar e o período que deve deixar eles se reflorestar, deixa eles, a própria natureza se reflorestar. E aí o que acontece? No capitalismo, no consumismo desenfreado, nesse capitalismo desenfreado, ele não vê isso, ele quer produzir e se torna a terra dele infértil, aí vai atrás de outras terras, aí não quer demarcação. Você acha que é possível, que existe algum ponto de reconciliação entre a demarcação das terras indígenas, a preservação dessas terras e o desenvolvimento econômico defendido pelo capitalismo, ou são duas coisas paralelas? Nessa que está posta hoje, eu creio que nós estamos andando em lugares diferentes. Nessa forma que o capitalismo está hoje, não tem como eu dizer para você, se alguém está contaminando o rio, como que eu posso dizer que isso é legal? Se alguém está desmatando árvores de 200 anos, aí na ideia de dizer que vai reflorestar, como que você derruba uma árvore de 200 anos e você vai reflorestar? Quem vai ver? Será que nós vamos conseguir ver esta árvore de novo chegar a 200 anos? Não é inviável uma coisa dessa? E quando você vai derrubar uma árvore nativa, você está derrubando o quê? O nosso próprio respirar. Veja que aqui em São Paulo mesmo,
A luta que nós fizemos aqui contra a especulação imobiliária, lá no próprio Pico do Jaraguá. Estivemos acampados lá porque era soterrando nascentes, os animais órfãos, os mortos. Para quê? Para favorecer um progresso. Mas você favorece um progresso quando você vai matar pessoas? Então, para que vai adiantar o progresso? Não vai ter mais vida. Senão, não vamos conseguir mais respirar. Que progresso é esse? Então, é difícil ter essa conciliação. Mas, se o capitalismo caísse por terra e eles conseguissem voltar, teria como aprender com os povos indígenas como se alimentar bem, como viver bem, como beber água bem e como ter a relação social bem. Mas aí, os que estão daquele outro lado de lá, que querem o dinheiro, pensando que vão comer o dinheiro, como já falava o cacique Seattle há muito tempo lá nos Estados Unidos, eles acham que vão comer o dinheiro. Mas se eles pensarem que a vida deles está em jogo, se eles quiserem aprender com os povos indígenas, nós estamos disponíveis a ensinar. É um longo caminho, né? Não, muito longo. Sofia, você acha que é possível essa reconciliação acontecer algum dia? Não, não acho também. Porque, assim, o próprio Ailton, enfim, o Krenak, né, ele tem dito bastante sobre isso. E algo que eu acredito também que tudo acaba, né? Nós vamos morrer, essa é a única verdade que temos, então tudo acaba. O que a gente tem que fazer é, talvez, segurar um pouco o próprio adoecimento do mundo, assim, para que as futuras gerações vivam um pouquinho melhor e cada vez melhor, mas eu acho que chegou um ponto no nível também de catástrofe, né, do próprio antropoceno, que talvez não haja um ponto de retorno. Só que, ao mesmo tempo, isso é uma coisa fatalista que para as pessoas, enfim, capitalistas e para o próprio sistema, olha isso e fala, então já que a gente vai acabar com tudo mesmo, então vamos passar a boiada, né? Como disse, enfim, não quero citar nomes, mas a gente tem que entender que foram as cidades que chegaram nas aldeias, né? Não foram as aldeias que chegaram nas cidades. Então, né, tudo era uma grande aldeia antes de ter fronteira, né? Antes de existir Brasil. Né? A gente foi chegando, o indígena foi chegando, e aí virou Brasil. Então, assim, é um respeito muito aos territórios, né? Aos povos, às nossas fontes, enfim, vivas, né? Eu acho que não tem um ponto, mas tem como a Shirley falou, a gente aprender, né? Aprender a errar diferente, pelo menos. Aprender, né, com os povos quilombolas, aprender com os povos originários, com os povos indígenas. E acho que, assim, ir mediando, né? E medicando também a terra, porque ela se regenera também, né? Ela é curativa. Então, mesmo que daqui a alguns milhões de anos ela se acabe, porque ela é um ser vivo também, a gente consegue fazer com que unir essas forças, né? Enfim, dá para ter economia, dá para ter uma vida plena sem que você adoeça a terra, né? E, de fato, os povos indígenas, os povos originários, as pessoas que vêm da terra e têm a terra como, né, uma parente, elas ensinam isso para nós. A gente que esqueceu, mas nunca é tarde, talvez, para a gente aprender alguma coisa nova, né? E você também, como artista visual, que trabalha muito com a temática dos povos originários, qual você sente que é a maior dificuldade para dar visibilidade a esse tema? Para que o pessoal consuma mais esse tipo de conteúdo no seu dia a dia? Acho que não é nem uma questão de consumir, né? Porque isso aí a gente volta por uma coisa muito do próprio capitalismo, que é essa demanda ali desse cardápio que a gente tem e dessa profusão de ansiedades que a gente tem sentido cada vez mais. Mas acho que é justamente as pessoas conhecerem mais a realidade, os contextos, as histórias, né, dos povos indígenas. Não acharem que são coisas extremamente distantes, sendo que elas estão no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia, seja na nossa língua que a gente fala, na comida que a gente come, né, nas roupas que a gente veste, tudo que a gente acredita. Então, é entender mesmo que são pessoas diferentes e que o mundo ele é construído a partir das diferenças, né? E a gente só ganha quando a gente pensa com a diferença e não anula as diferenças, né? Porque é isso que justamente a colonização quer, o capitalismo quer. Né? Nego Bispo fala uma coisa muito interessante que é, bom, os não indígenas perderam, né? Porque eles têm um só Deus e a gente tem vários. E aí a gente começou também a cultuar o deles. E aí a gente está com vários, e nosso pensamento é circular, ele faz curva, né? Esse pensamento que olha para todos os lados. E, de fato, a gente é muito linear, é muito racional, é uma coisa aí completamente hierárquica. Então,
é entender que existem outros agentes, outros seres à nossa volta que também operam, né, essas realizações todas, seja de arte, enfim, de cultura. Um trecho do Repórter do Futuro, ele retrata o futuro distópico dos povos indígenas. Vamos dar uma olhada? O Corpo de Bombeiros já atendeu mais de 700 ocorrências de fogo na vegetação. As queimadas na Amazônia no mês de maio foram as mais intensas e em maior número dos últimos 18 anos. Por causa disso, o governo do Amazonas decretou hoje estado de emergência. Comunidades indígenas e quilombolas estão entre os alvos mais visados das invasões recentes. 10 de abril de 2073, Rogério Bueno, repórter Beta. A Amazônia deixou de ser um sumidouro de carbono e se tornou uma bomba de gases de efeito estufa. Ondas de calor de 50 graus atingem cidades que nunca deveriam conhecer esse tipo de inferno. Tudo pegou fogo. Minha filha tem que crescer com paz e natureza. O episódio ele mostra comunidades que foram afetadas por decisões políticas e ambientais extremas. Que impactos semelhantes a gente já pode ver no presente, Shirley? A demarcação de terras está na mão dos órgãos governamentais, né? Dali é que sai a canetada, né? Vai dizer assim, ó, terra lá do bioma Caatinga, Mata Atlântica, do Cerrado, está nas mãos dos órgãos governamentais, está na mão do Congresso, né? Então, quem está lá dentro tem interesse em demarcação das terras indígenas. Então, quando a gente conseguir colocar lá dentro mais pessoas e que dali vão pensar por esse lado, porque a prioridade de tudo para os povos indígenas é a demarcação de terras, porque eu estou falando, demarcação de terras, a pessoa precisa ter seu canto para que não haja mais mortes, para que não haja mais queimada das suas casas de rezas, para que não haja mais a poluição dos rios. Então, primeiro, você precisa garantir a demarcação de terras. E eu digo para você, não são poucas terras que precisam ser demarcadas, que apesar de nós termos algumas terras demarcadas, elas ainda são poucas, né? Mas ainda está melhor do que em 2018, a qual se ouvia dizer que não teria nem 1 centímetro de terra demarcado. Então, quer dizer, nós estamos aqui ainda com algumas terras demarcadas, mas nós temos várias tantas outras. Então, é possível sonhar, porque se você não tem sonho, você já morreu. É preciso sonhar, porque eu preciso sonhar que haverá demarcação de terras o suficiente para os povos indígenas, porque eu preciso preservar a memória dos meus ancestrais e preciso preservar as nossas futuras gerações e as presentes gerações, são a nossa juventude, as nossas crianças, né? E eu preciso pensar que nós vamos alcançar, mas não vai ser tão fácil, não vai ser assim durante 4 anos, não vai ser durante 1 ano, vai demorar um pouco mais, mas eu preciso acreditar que nós vamos ter um futuro menos danoso, né? Nós não vamos conseguir sanar todo isso, porque o capitalismo está como uma doença dentro das pessoas, mas nós podemos melhorar e nós vamos lutar para isso. Sofia, qual que a gente bem está falando de um futuro distópico daqui 50, 60 anos, mas para você qual que é a função das pessoas brancas na nossa sociedade, das organizações em se juntar à luta de causa indígena? Primeiro que eu acho que assim, não demarcar terras indígenas é o atestado de óbito do planeta Terra, né? Isso é sine qua non. E com certeza a aliança assim, com pessoas não indígenas, né? Sejam pessoas brancas, pessoas negras, mas não indígenas como um todo, assim, é uma aliança necessária justamente porque os povos indígenas ensinam muito isso pra gente também, que é a vida, ela é coletiva, né? Então a gente faz comunidade quando faz cinema, a gente faz comunidade quando está na universidade, a gente faz comunidade na política, a gente faz comunidade, né, vivendo junto. Então essas alianças, essas pessoas não indígenas são fundamentais para justamente ecoar essas vozes, né? Não deixar com que esse futuro distópico, massacrante, violento e que vai afetar todas as pessoas, não pensem, né, que as pessoas milionárias ou ricas não serão afetadas, pois elas serão. Acho que provavelmente até lá ninguém vai conseguir fugir para Marte, né, ou algum outro planeta. Então,
é indispensável, imprescindível que, assim, que as pessoas se aliem, né, às causas indígenas, assim, seja indo aos movimentos, seja, né, indo, né, convite, né, Shirley, para as pessoas irem, por exemplo, ao acampamento Terra Indígena, em Brasília, né, a Marcha das Mulheres Indígenas também, em Brasília, que acontece a cada 2 anos, o ATL acontece todo abril, todo ano, em Brasília também. Então, para conhecer mais como são as articulações, né, ouvir pessoas indígenas, né, seja elas falando ou as músicas, ver pessoas indígenas, assistir aos filmes com arte indígena, né, conhecer, ler pessoas indígenas. Então, assim, acho que a gente tem que parar de ser um pouco egóico nesse sentido e entender que, bom, existe um outro mundo possível e eu acho que ele só é possível se a gente de fato fizer essa comunidade também, que os povos indígenas, esse é o que a Célia, né, Chacriabá fala bastante também, esse aldeamento, né, da política, aldeamento da educação, esse aldeamento nosso como um todo, como estratégia de existência e resistência. Shirley, qual é o futuro indígena para você? O futuro indígena são as demarcações de terras, a educação diferenciada sendo promovida dentro de todas as aldeias, é a nossa espiritualidade sendo preservada e nós tendo a autonomia de nos manifestar culturalmente, espiritualmente, sem sermos ameaçados, sem ter nossas casas de rezas queimadas, sem ter o nosso corpo, território ameaçado, violado, desejado, de uma forma que nos coloca em situação de violência, esse corpo que representa muitas vezes fetiche, né? Esse corpo que muitas vezes é tido como incapaz, mas na hora de desejar, ele é desejado. Na hora de olhar com olhar estranho, ele é olhado. Mas na hora que este corpo está dentro dos parlamentos, ele é hostilizado, ele é invisibilizado. Este corpo, quando está dentro das universidades, ele é tido como incapaz. E ele é o meu corpo, ele é o meu território, ele é produtor de cultura. Ele é este corpo que preserva o corpo-território, tanto esse corpo físico, o corpo físico, mãe terra, e é o futuro que eu espero, é respeito das pessoas, é que leiam mais sobre os povos indígenas, é que acompanhe a nossa Articulação Nacional de Mulheres Indígenas, que é amiga, que acompanhe mais os acampamentos Terra Livre, que é a maior aldeia multiétnica do mundo, a qual nós vamos lá para reivindicar direitos, mas nós vamos também para promover cultura e nos relacionar socialmente com as outras etnias. É quando você compreender que a saúde indígena, ele tem que ter os nossos pajés, as nossas magés, as nossas rezadeiras, os nossos mais velhos junto nessa relação social e a soberania alimentar, e que ela possa vir para curar o corpo e o espírito, porque a alimentação é isso. Então, quando você respeitar as nossas crianças, os nossos mais velhos, os nossos saberes, é quando você pegar esse aqui, ó, e transmitir esse programa para mais pessoas, para pessoas que estão lá no passado, para as pessoas que estão aqui no presente e para o futuro. É você trazer como povos indígenas constroem este país da melhor forma, sustentam este ambiente, o respirar para toda uma sociedade, preservam para toda a sociedade poder respirar, se alimentar e viver bem na promoção do bem viver. É entender que nós somos essenciais para a cura da terra. Shirley, aproveitando seu gancho sobre o futuro, eu vou pedir para você olhar para a sua câmera e me dizer uma frase que você gostaria de deixar para gerações futuras. Uma frase é que eles preservem a Mãe Terra e curem o planeta junto com os povos indígenas. Sofia, agora a mesma coisa. Vou pedir para você olhar para a sua câmera e mandar uma mensagem para o futuro. Que a gente consiga olhar para o mundo, para além do nosso umbigo, e fazer justiça climática, justiça social, com as alianças afetivas e as alianças com pessoas que estão aí há muitos e muitos anos, desde antes da gente existir, né? Seja a natureza, né? Nossas avós montanhas, nossos avós rios, e junto aos povos indígenas e aos povos originários também. Não deixe de seguir o Repórter do Futuro nas redes sociais. E eu te espero semana que vem para uma conversa sobre a maior feira de drogas a céu aberto da América Latina, a Cracolândia. Até lá!